Olá, tudo bem? Bem, deixa eu explicar aqui esse quiz que eu coloquei até lá no meu Instagram, na verdade foi um desafio. Esse é um caso bem real, que eu me deparei quando eu entrei na UTI e eu vi um paciente que estava em recuperação de uma síndrome de desconforto respiratório aguda, em fase de desmame ventilatório e tinha esse achado radiológico, esse achado no ventilador. E é interessante como esse achado é frequente, como esse achado é comum e como esse achado pode levar a uma tomada de decisão dentro de uma unidade crítica que pode muitas das vezes prejudicar um paciente. Então, apesar de ser um gráfico relativamente simples, é impressionante como algumas pessoas não conseguem acertar ou entender o achado desse gráfico, certo? Então, veja, aqui nós temos um modelo básico de ventilador mecânico onde nós temos o paciente que está em pressão de suporte, e nesse momento aqui ele está com uma PIP de 7, um delta de 14, e como é que está esse paciente? Aqui eu tenho a curva de pressão, aqui eu tenho a curva de fluxo, e aqui eu tenho a curva de volume do meu paciente. Bem, se você for analisar friamente, o que nós temos alteração aqui é na curva de volume. E o que é que nós temos? O volume que entra no meu paciente não é mesmo o volume que volta, ou seja, que é reconhecido na válvula expiratória. Então, por algum motivo, por alguma causa, esse volume que entrou está saindo por outro lugar que não é pela válvula expiratória. O que é que pode levar um volume sair por outro lugar que não é uma válvula expiratória? De maneira muito simplória, é alguma perda de volume em alguma parte do circuito. E do circuito ventilatório. Mas como assim, Edgar? Quer dizer que não significa dizer que não pode ser que não seja no circuito em si? Sim, pode. Pode ser no circuito, pode ser num cuff que esteja desinsuflado, pode ser numa drenagem de tórax. Um paciente com drenagem de tórax é curioso, ele faz exatamente esse achado radiológico, porque uma parte do ar que entra está saindo pelo dreno. É esse achado que acontece. Então, esses são motivos que levam a uma perda de volume expiratório, ou seja, o paciente pode estar com o circuito fechado, com um cuff não insuflado na quantidade adequada, ou com uma perda de ar por algum local, como, por exemplo, um dreno, alguma coisa do tipo. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo, inclusive na residência. Me lembro desse caso de maneira muito mnemônica mesmo, foi muito marcante para mim, porque era um paciente que tinha feito uma cirurgia de esôfago, certo? E no pós-operatório dele, ele começou a apresentar esse achado, exatamente esse achado radiológico. E aí fiquei ali com aquele caso, poxa, o que deve ser isso? O que, é que deve ter acontecido? Foi uma esofagectomia com reconstrução do trânsito com o estômago na faringe. Mas, poxa, o que, é que pode ter acontecido? Uma coisa estranha. E, para nossa surpresa, o que ele fez foi uma fístula traqueoesofágica. Então, uma fístula traqueoesofágica, óbvio, vai formar esse achado. Então, uma parte do ar não volta. Então, nesse caso, não tinha fuga no circuito, não tinha cuff desinsuflado, tinha uma fístula traqueoesofágica. Então, memoriza. Olha esse gráfico, olha para o volume, gráfico de volume, volume expiratório não é igual ao volume inspiratório, e aí, nesse caso, o volume não volta para a linha de base, eu tenho uma fuga no circuito em qualquer lugar dele. Uma outra dica para você identificar de maneira mais clara esse achado, essa representação gráfica aqui, pode ser por uma representação numérica. Esse tipo de ventilador aqui, ele mostra um volume minuto de fuga. Então, significa dizer que 59% do volume minuto dele expiratório está em fuga. Olha só, mais de 60% do volume que entra sai por outro lugar que não é pela válvula exalatória. Se você for comparar isso aqui em termos de volume inspiratório e volume expiratório, você vai ver exatamente essa diferença. Aqui eu tenho um volume corrente por cada ciclo de 772 ml. Geralmente aqui o volume expiratório desse paciente iria dar algo em torno de 300 ml, 320 ml. E aí você iria ver essa diferença de volume inspiratório e volume expiratório. Bem, espero ter ajudado você aí. Tenham todos um excelente dia e parabéns aos que acertaram. Os que não acertaram, fica para a próxima, mas principalmente, o objetivo aqui é aprendizado em reconhecer e tratar melhor os nossos pacientes críticos. Um grande abraço.